A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e faça a sua inscrição. Se esse conteúdo é relevante para a sua vida, deixa o teu like, comenta e compartilha com alguém. Ativa também o sininho para receber todas as notificações quando a gente colocar um conteúdo novo no canal. Agora vamos para o vídeo. Mas como funciona esse processo? Em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos de entendimento bíblico. Não é o choro pelo choro. Mas eu tenho dito que o choro não precisa ser necessariamente uma conformação com a derrota. A Bíblia nos mostra alguns exemplos, além do que eu citei de Ezequias em 2 Reis 20, verso 5. A Bíblia fala de Ana chorando diante de Deus porque não tinha filhos. E aquele quadro foi mudado e o choro foi substituído por alegria. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 30, que quando Davi e os seus homens saem para uma batalha que acaba não acontecendo, eles regressam para casa, creio que isso também foi providência divina. Quando chegam em Ziclag, eles encontram a cidade destruída, queimada, e descobrem que as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, verso 4, que Davi e os seus homens choraram até não ter mais forças para chorar. Não é que pararam de chorar porque foram consolados. Eles pararam de chorar porque não aguentavam mais continuar chorando. Mas o versículo 6 diz: Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Queridos, eu acredito que o choro até pode estar presente em momentos da nossa caminhada. Mas como eu disse antes, não deveria ser ato contínuo. Eu particularmente não sou muito fã de cantar vai chorando, geme e chora, como se esse fosse um estilo de vida. Pode ser parte de ciclos que passamos, mas há um Deus que transforma a tristeza em alegria. E o que eu tenho percebido nas Escrituras é que essas nossas lágrimas, como não só uma admissão da nossa limitação, da nossa incapacidade, mas do reconhecimento de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Portanto, assim como as orações, as lágrimas podem entrar como uma expressão de fé, de declaração de Deus, de que nós não podemos lidar com as coisas como se fôssemos autossuficientes, que nós dependemos dele. Elas podem atrair intervenções e mudanças da parte de Deus. E o texto que eu citei de Ezequias, em 2 Reis 25, nos mostra isso. Deus olha e diz: eu vi as suas lágrimas, eu vou te curar. Ou seja, muitas vezes quando a luz, o entendimento, a compreensão de quem Deus é e de como Ele se move entra no nosso coração, nós podemos, em meio às lágrimas, provocar mudanças. E essas mudanças podem tocar as circunstâncias. Eu não saberia te dizer quantas vezes ao longo da minha caminhada com Deus, depois de ter dado uma boa chorada diante dele, eu vi circunstâncias serem mudadas por uma intervenção sobrenatural e pela manifestação do poder de Deus. Mas eu queria dizer para você que é sempre assim, mas também não posso. Porque eu descobri que, embora as lágrimas provoquem mudanças, nem sempre elas vão mudar as circunstâncias. Às vezes o choro vai criar uma mudança do lado de dentro e não do lado de fora. Em nós e não apenas nas circunstâncias. E eu quero te dar um exemplo que acredito que a gente não possa ignorar. Hebreus capítulo 5, dos versículos 7 a 9, nos dá uma interpretação, uma ampliação do ocorrido com Nosso Senhor lá no jardim do Getsemane. Quando Jesus diz ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Dentro da Bíblia, cálice carrega a ideia de sofrimento, de aflição. E no próprio ensino de Jesus, quando ele pergunta, a Tiago e João: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E eles dizem que sim. Ele diz: vocês vão beber? E curioso que um deles, Tiago, foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. Nós normalmente não temos a clareza do que está acontecendo naquele momento. Jesus, quando disse: se possível, passe de mim esse cálice, está dizendo ao Pai: se tiver um plano B, se tiver um jeito de evitar a cruz, contudo seja feito não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Hebreus interpreta essa oração dizendo, vou ler capítulo 5, do 7 ao 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então o texto é claro, ele ofereceu súplicas a quem o podia livrar da morte. E o texto diz: e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Um forte clamor com lágrimas provocou mudança, não nas circunstâncias. A morte não foi evitada, a cruz não foi evitada, mas a Bíblia diz que ele, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e foi aperfeiçoado. Deus não provocou mudança do lado de fora, provocou mudança do lado de dentro. Eu lembro que na minha adolescência, lendo esse texto, eu ficava assustado. Eu lembro que um dia eu fui falar com meu pai, que era estudioso da Escritura, eu falei, como que a Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu a obediência? Ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. A Bíblia está falando de um nível de obediência nunca antes praticado. Não que antes houvesse desobediência. Paulo fala disso escrevendo aos Filipenses, que ele esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana e como homem foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele diz obediente até a morte e morte de cruz, ele está falando do mais profundo nível de obediência que Cristo precisou manifestar. E sabe, olhando para a minha vida, eu descobri que há momentos onde depois de chorar, Deus mudou as circunstâncias, mas houve momentos onde Deus me mudou e não mexeu nas circunstâncias. E não estou dizendo que momentos como esse significam que as circunstâncias não serão mudadas. Eu já tive um momento de chorar, ver Deus mudar a circunstância, já tive um momento de chorar, ver Deus me mudar, em vez de mudar a circunstância. Mas em várias ocasiões eu vi que depois de me mudar, Ele também mudou as circunstâncias. A verdade é que, independente do tipo de mudança que vem, nós precisamos entender que vai ter intervenção. Não importa se é do lado de dentro ou do lado de fora. Quando Jesus, em João 16, 20, eu citei esse texto antes, ele diz, em verdade, lhes digo, vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Ele estava falando da sua morte. E diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus estava falando de mudança de circunstância. Ele diz, quando eu morrer, vocês ficam tristes e o mundo faz festa. Mas quando eu ressuscitar, mudando as circunstâncias, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Mas há momentos onde Deus nos muda a despeito das circunstâncias. O cântico de Abacuque, lá em Abacuque 3, de 17 a 19, é claro. Ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco e nos currais não haja mais gado, quando toda a economia girava em torno da agropecuária. Ou seja, se fosse falar numa linguagem mais contemporânea, talvez alguém estivesse dizendo, ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu. Ele segue dizendo o seguinte, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar nos seus lugares altos. E aqui eu quero transicionar para uma outra ideia que nós não podemos ignorar. Que é o quê? Se há tipos distintos de tristeza, como nós falamos, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a vida, a tristeza segundo o mundo conduz à morte, também há tipos distintos de alegria. E a gente pode começar lá na criação. Quando Deus criou Adão, antes da queda, Adão está plenamente suprido no nível espiritual, no seu relacionamento com Deus. Mas Deus olha para Adão e viu que ele estava só em relação a comungar com semelhantes, humanos, naturais. Deus decide criar uma companheira. Deus está dizendo para Adão, apesar de ter a alegria de estar na minha presença, eu quero que você tenha outras alegrias naturais. Deus diz para ele também, você não vai ser suprido no seu corpo só porque tem comunhão comigo. Você vai ter que comer, meu filho. E Deus fez todo tipo de árvores, frutíferas, agradáveis, e só vedou uma delas. Eu fico pensando, gente, Deus poderia ter feito uma única fruta com todos os nutrientes que o corpo precisa. A gente comeria todo dia a mesma fruta, com a mesma cor e com o mesmo gosto. Deus olhou e falou, não, vamos diversificar. Talvez seja uma interpretação um pouco exagerada, um cara que é mais gordinho, mas Deus diz, eu quero que vocês tenham alegria no paladar. Existem outras formas de alegria. No ano passado, pastor Eibe, André, eu e a Kelly entramos juntos na adolescência. Gente, não dá para explicar esse tipo de alegria. Quando as pessoas me diziam, olha, ser vô é mais forte do que ser pai, me ofendia, porque paternidade foi algo tão forte, tão profundo na minha vida. O que eu descobri depois é que não concorre, complementa. E você fica ali rindo à toa. Agora, qualquer pessoa que não conhece a Cristo, não serve a Deus, pode ter essa alegria.
Pode ter alegrias naturais quando se casa, quando vê nascer um filho, quando vê nascer uma neta. E Deus permitiu que o homem também tivesse alegrias naturais. Agora, além de uma alegria espiritual, além de alegrias naturais, seja no âmbito, físico, emocional, a Bíblia também fala do que eu quero chamar de uma falsa e temporária alegria, que é o engano do pecado. Se nós não levarmos em conta esse tipo de distinção, nós vamos estar diante de aparentes contradições. Por exemplo, Tiago capítulo 4, nos diz lá a partir do versículo 8, ele faz a seguinte afirmação: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Eu lembro quando estava estudando o assunto, falei, pera, Deus, agora bugou minha cabeça. Eu estou estudando o Deus que transforma tristeza em alegria. Agora o Senhor está mandando os caras transformar alegria em tristeza. Mas quando você vai olhar o contexto, purificai as mãos, pecadores. Ele não está falando de uma alegria que Ele quer que seja na nossa vida. Ele está falando de uma falsa alegria. E se essa alegria não der lugar à tristeza, segundo Deus que produz arrependimento, Deus não poderá trocar essa tristeza do arrependimento que vem depois da falsa alegria pela verdadeira alegria depois. Uma pessoa que está preenchida pelo engano da falsa alegria jamais terá a verdadeira alegria em Deus, a menos que troque ela por tristeza, para que Deus troque essa tristeza pela verdadeira alegria.